O Eliondo, ele chega a falar desse lado oculto que você colocou? Ele fala que os oficiais do Pentágono isso não poderia ser falado, porque os oficiais já sabem que são demônios. E se toda a Se ele população... falou, então... Se toda a população... Ele falou assim, Elizondo, você tá mexendo na caixa de Pandora. Você sabia que se toda a população mundial tomar ciência que esse fenômeno existe, eles têm o poder de invadir isso aqui? Isso é uma coisa que eu acredito. Porque um cético nunca vai ver fenômeno nenhum. A porta dele tá trancada. Quem tem alguma crença, quem fica pedindo pra ter contato, vai ter o contato alguma hora. Porque você tem que abrir... A chave tá com a gente. E quando você, de fato, conscientiza todo mundo que existe, eu acho que tem um perigo grande dessa porta ser aberta, escancarada. Então, assim, o nome que ele usou, demônios, é um nome religioso. Isso afasta muito a conversa. Quando você começa a falar inteligência não humana interdimensional, aí você começa a atrair mais cientistas, atrair mais pessoas para um nome que é neutro. Sim. Por isso que eles estão usando esse nome hoje. Hoje a deputada Ana Luna fala, eles são o que a gente chamou de anjos e demônios no passado. Hoje a gente chama de inteligências não humanas interdimensionais. Por isso que agora, como você falou, é o AP, né? E agora, isso é algo que está dentro do AP, que é fenômeno anômalo não identificado. E agora está o Congresso com as revelações, eles prometem que agora vão levar pessoas que tocaram nas naves e nos seres para as audiências. Aí a coisa começa a ficar interessante. Aí a coisa fica interessante. E até agora são relatos de pessoas que ouviram outros relatos. Gente que tocou nas naves e ouviram documentos, né? Agora, as pessoas que trabalharam diretamente no programa de recuperação de seres e naves não teve ainda. Agora a coisa vai ficar interessante a partir de 9 de setembro aí. Tá, mas e aí ele vai falar, por exemplo, assim, a nave tá em tal lugar, a nave tá isso eles já guardada. Sabem. Isso eles já sabem os locais. Ele falou? Um deles é a Planta 42 nos Estados Unidos, seria um deles. Planta 42? É um local em Palmsdale, na Califórnia. É uma base ali que tem a Northrop Grumman, que é uma das empresas dos Estados Unidos. É o lugar que mais aparece OVNI nos Estados Unidos. Planta 42. Todo mundo fala da Área 51, né? Sim. E poucos conhecem a Planta 42. E tem a instalação de crane da Marinha, que ninguém fala nela, que também tem coisas ali guardadas ali. Você disse que eles não querem ser identificados. Não querem. Não querem de forma alguma, senão já tinham aparecido há muito tempo. Eles se revelam pontualmente a um ou outro. Pra pessoas, né? Que são pessoas, né? Pessoas específicas que têm essa abertura. Um trauma muito grande, uma tragédia muito grande. E às vezes vêm pra curar. Por que algumas pessoas são escolhidas pra curar? Muita gente relata que eles são amigos também, né? Como você falou. Então, você vem pra curar. Por que não tá curando todo mundo? Por que tá deixando uma criança morrer e tem um cara, um militar, por exemplo, que vê agora um coronel, John Blitz. Ele tinha um problema na perna e foi curado por um ser. Por que ele foi curar esse militar e não uma criança? Sim. Porque certamente esse cara tinha uma porta aberta, foi militar, foi pra guerra do Iraque e Afeganistão, certamente ele tinha a porta aberta e se ele falou o quê? Vou te curar em troca de alguma coisa que é muito... Eu vou te tirar muito mais do que eu tô te dando, entendeu? Então, assim, esse pra mim é um dos motivos de que você tem essas manipulações, essas curas, na verdade seriam barganhas, golpes dessas inteligências. E se eles não querem se revelar? E ao mesmo tempo tem gente indo lá, falar, não, eu estive lá, eu toquei, não sei o quê. Ele não pode intimidar essas pessoas? Então, muitos falam que os MIBs, o John Keel já falava na década de 70, pesquisador americano. Lembra dos MIBs, o filme MIB? Lembro. Os caras homens de preto que vêm com chapelão. E apaga a sua memória. O John Keel mapeou centenas de relatos de MIBs. Do Black Man Syndrome. Década de 70. E todos os relatos falam que as pessoas falam não eram humanos normais, eram caras sem alma. Às vezes o olho era totalmente preto. A pele era branca, com branco, como se fosse morta a pessoa. Não tinha a íris, como a gente conhece, a pupila, era tudo preto. E o John Keel acha que qual a conclusão dele sobre MIBs? Claro, parte é do governo, alguma parte, uma parcela. É o governo tentando descobrir o que a pessoa viu, querendo... curioso, né, pra saber o que a pessoa viu. Sim, alguém bate na sua casa. Pra quem não sabe o que é o Black Man Syndrome, do MIB que ele tá falando, o Man in Black Syndrome é o cara que ele teve alguma experiência ufológica, ele teve um contato, ele viu, ele de alguma forma avistou um disco ou uma nave, etc.
E aí ele, pô, eu vi um negócio, cara, eu vi aqui, realmente, eu tive em contato e alguma coisa do tipo. No outro dia aparece alguém na casa dele, no trabalho O dele. cara não falou pra ninguém. John Kill fala isso. O cara não falou pra ninguém, ele ficou traumatizado. Ele não contou pra ninguém que viu o ser, que viu o OVNI. E aí bateram na casa dele. Como é que pode isso? Na década de 70, você acha que a inteligência tinha uma tecnologia pra ler a mente das pessoas? Sim, e um monte de gente vai dar o mesmo relato. E o mesmo relato de um cara, de um ser que era branco, pálido, com olho totalmente preto, como os dos Greys, só que não era o olho grande, era o olho normal. O mesmo olho que você vê em possessão demoníaca, pouca gente sabe disso. Possessão demoníaca tem alguns casos de características de mudança facial. Física, não é o cara fazer uma cara de raiva, não. É o olho ficar vermelho, o olho ficar preto, a pele ficar verde. Sim. Muda. A matéria muda. A Ação do Mal mostra muito bem isso. Pra mim, a possessão demoníaca é uma das maiores ferramentas de estudo de laboratório que um pesquisador pode ter. Então, se tem algum cientista olhando possessão demoníaca, não tem. Não tem. E claro, existe uma questão de confidencialidade do padre com a família, né, pra não revelar. Mas eu acho que isso dá pra ser feito de uma forma sem identificar as pessoas. Então, o John Keel chegou à conclusão de quê? Que o MIB, ele nada mais era do que o quê? O próprio fenômeno no que o Jacques Vallée chama de mecanismo de controle, agindo para silenciar a própria pessoa que viu aquilo. Por quê? Se a pessoa fala que viu aquilo, ela está dando informação para as outras pessoas compartilharem e a gente começar a entender o quê? Como o fenômeno opera. O fenômeno não quer que ele seja desmascarado de como ele opera. Por isso que acontecem coisas com pesquisadores que trazem luz a isso. No caso do... Você tá falando então do Eliondo, ele tá dizendo então que vai trazer testemunhas, né? Na audiência que vai ser sobre pessoas que tocaram, pessoas que foram abduzidas, pessoas que viram o Elizondo falou isso no passado, ele trouxe algumas testemunhas, vieram, e hoje tem essa disputa. Hoje quem tá falando que vão vir as testemunhas é quem tá organizando de fato, que são os deputados. Os próprios deputados americanos, como a Ana Luna, o Eric Burlison, estão falando, olha, a gente vai trazer esses 4 ou 5 caras que tiveram contato direto com esses fenômenos aí. E esses aí são pessoas públicas, a gente sabe quem é? Não. Já falaram a respeito? Não. O Eliondo já tá fora, então. Eles estão tentando colocar, não nessa, mas numa futura, depoimento coincidiu. Por que acontece? Essas testemunhas são convidadas. Se você não quiser, você não vai. Agora eles estão... Tipo Virgínia. Tipo John Vlogs. Agora eles estão querendo fazer o quê? Você é obrigado aí, meu amigo. Quando você vai, você é obrigado a falar. Você sabe. Exceto se for sigiloso, aí você fala pra mim aonde? Você fala o que pode na pública, você entra naquela salinha, na sala Croft, e fala comigo o que você sabe na sala Croft. Mas você tem que entregar o ouro aí. Isso vai começar a acontecer em breve. Um dos caras que vai acontecer isso é o maior cientista de foguete dos Estados Unidos, que é o James Lakatsky. Tem um livro do Pentágono que ele conta como era pesquisar OVNI do Pentágono. Ah, tá. Você vê, pega quem pra pesquisar OVNI? O maior cientista de foguete, programa espacial. James Lakatsky. Ele fala que o OVNI que recuperaram, tinha 2 metros, quando você entrava no OVNI, tinha o tamanho do estádio de futebol. E ele fala, eu não vou testemunhar, não. Só se me obrigarem. E aí vão obrigar. Mas aí, tem como ele não contar nada na audiência pública, só na privada? Até porque ele só pode contar na pública aquilo que não é sigiloso. Então ele vai contar o que ele pode, e é obrigado a contar o que ele pode. Na privada com os deputados, ele vai ter que entregar tudo. Entendi. Ó, o Guilherme Blue, deixa eu ver. O que o Rony acha do caso de Tebilu, sem zoeira? Cara, eu acho melhor a gente pular esse assunto, porque eu fiquei sabendo que o camarada aí, que eu não sei exatamente porquê, mas ele não gosta de ser citado por outras pessoas, ele mete processo e tal, então eu não quero trazer problema nem pra mim, nem muito menos pro Rony, né? Aqui o pessoal tá falando aqui, ó. Rony, o que você relata parece muito com o conhecimento apresentado pelo gnosticismo. Já estudou os evangelhos de Nag Hammadi? Não, volta e meia o pessoal me fala isso e eu nunca estudei nada disso. Mas é interessante o pessoal falar isso, né? Porque uma coisa que eu nunca estudei, nunca li sobre, e as coisas baterem é uma coisa interessante, né? Do ponto de vista que batem, talvez tenha alguma coisa que realmente faça sentido. Deixa eu ver aqui o... Pergunte ele se tem contato ou conhece as pesquisas do ufólogo Luiz Ricardo Gedo. Luiz Ricardo Gedo, conhece? Sim, conheço o Gedo. Conheço o trabalho do Gedo. Recomenda?
Sim, seria é um dos grandes caras das antigas. Todos os caras que vieram das antigas, eles criaram toda a base porque a gente tá pesquisando hoje, né? Como que a ufologia brasileira é vista lá fora? É reconhecida como uma ufologia boa? Sim, sim, porque a gente tem os casos mais impressionantes, né? Não teve um Varginho em lugar nenhum, não teve uma Operação Prato em local nenhum, não teve. Índia não teve? Na Noite Índia dos acontece de OVNIs. Mas cadê a documentação disso? Cadê o. Aqui a gente documenta, aqui os pesquisadores conseguem fazer livros, documentam o que eles encontraram. Pode não ter evidência, trazer o ser, mas a documentação tá ali, as testemunhas eles conseguem trazer para público. Então pode acontecer na Índia, na Rússia e na China, e isso às vezes é simplesmente ocultado. Né?